Não é mais o mundo circunvizinho, que gira em torno do baobá. É desta feita o baobá espectro, quem, flutuante, ambíguo, transformado em mundo trajeto circular. Retorna e se oferece como alma-corpo a tantas histórias perdidas, deslocadas do tempo. O baobá é o grande pai, onde nas aldeias, as comunidades se reuniam, né, embaixo da sombra do baobá nas atividades mais diversificadas possíveis, né? Desde o processo de aprendizagem, né, com as crianças, que se dá na realidade africana, no convívio, na vivência do cotidiano, na possibilidade de você juntar um número de pessoas para passar ensinamentos, né, para ensinar algumas questões ligadas à religiosidade, como os encontros de mulheres, os encontros políticos. Então, essa imagem do baobá, para nós afro-brasileiros e afro-brasileiras, ele é muito mais mítico do que vivencial, né? Mas nos resgata uma memória ancestral extremamente importante do que eu acho que é o grande diferencial no processo africano, como o candomblé, que tem o xirê, que o xirê na verdade é uma brincadeira, ele se dá de forma circular. Se você for pensar na capoeira, que ainda que seja uma criação afro-brasileira, mas com fundamentos, né, significativos no continente africano. Tavaloke boloko airoko mavodum. Tavaloke boloto airoko mavodum. Tavaloke boloto airoko mavodum. Tavaloke boloto airoko mavodum. Tavaloke boloto airoko mavodum. Tavaloke boloto. As histórias ao redor do baobá não andam em linha reta, começando no início e terminando no fim. Não é história de um. Impossíveis de serem tolhidas na história. Elas, indisciplinadas, circulam pela cidade, interconectando tempos e territórios marginais, esquecidos. Como se fosse um grande reencontro, né? É poder, de alguma maneira, proporcionar ao meu filho que ele sentisse acolhido pelos ancestrais que ele não conhecia, que eu não conheci, mas se sentindo, abraçando essa grande família mítica que nós temos. Eu sou apaixonada pelo baobá. Uma paixão que faz muitos anos. O contato com o baobá tem toda uma questão sentimental, até mesmo espiritual. Às vezes esse elemento curativo ele está no encontro que não precisa ser com o humano. Implicando desejos e responsabilizando vidas vegetais e humanas, que se põem a agir sem a urgência típica daqueles que não aprenderam a respirar a morte.
e que o passado, como a morte, é uma bomba pronta para explodir no ventre da gente. O tempo que a gente está aqui há 10 anos. Esse trabalho foi há 2 anos atrás, em 2011, começamos com a Camargo Correia, que deu essa ajuda para a gente fazer um novo trabalho. Nessa teia informe de conexões, o baobá verte, desde seu tronco, uma seiva de memória que acolhe e delicia seres por ele escolhidos, desatando-os do tempo do mundo. Estes, transmutados em seres espectrais, flertam com um mundo ainda ausente, que resiste à fumaça da cidade, à aridez das instituições, à intolerância, à invisibilidade e aos perigos maliciosos da inclusão. Não tá entendendo a dimensão de tudo isso, né, meu velho? Eu quero entender mais. Abrimos no nosso tempo o mundo prende histórias do baobá. Um necessário mundo ausente, pressentido, projetado. Mundo que não é para ser explicado, é para ser nutrido. Na medida do aconchego recebido, esse mundo põe de pé uma legião de espectros e os habilita a sorver em deleite a seiva do baobá. Mundo intuído, que se viabiliza em trânsito, no ato de compreensão das conexões que ele opera já, e que podem o constituir, mundo inconcluso, ambíguo, demandante, que educa. Eu tive alguns resgates, sim, com a presença do baobá, né? É como se ele já existisse, sabe? É como se essa ligação já tivesse sido feita antes mesmo dessa chegada desse baobá, né? Sei lá, coisas de outras vidas. A coisa da terra que a gente ficou sem a terra, né? Você vê os terreiros cada vez menores, muitas vezes a casa e sobe o terreiro, vai para cima. Não... É a nossa mãe terra, né? E a nossa avó Nanã que mora ali, que nos deu a vida. Fomos moldados no barro, Nanã nos deu a vida. Por isso que quando a gente volta nesse caminho de volta, a gente vai para a terra, porque a gente vai para os braços de Nanã de novo. E é a terra que recebe o baobá. E tem que ter terra, porque o bicho é grande. A raiz, né? E a gente não tem mais terra, e aí? E sem terra a gente não tem nada, a gente não tem identidade, a gente não tem alimento, a gente não tem axé. Eu contemplo o humano de forma, vamos dizer, estática ali, né? Porém, assim, essa condição física, né, que faz com que ele seja estático, né, e que o humano seja móvel, né, ele funciona como uma grande câmera, né, registrando esse humano dentro dessa cidade, Se uma criança nasce, né, a gente vai, hipoteticamente, se comemora aos pés do baobá. Se um jovem passa para a maioridade, é ali que vai ser feita a festa, é ali que vai ser a festa de casamento, é ali que vai ser realizado as cerimônias fúnebres, né? Então, na verdade, o baobá, ele está presente na vida de uma aldeia desde o nascimento até a sua morte, né? Então ele é sempre muito sólido, né? Literalmente presente na vida das pessoas daquela comunidade. E aí eu digo, assim como o baobá é o diferente para o reino vegetal, o Omolu é o diferente para o panteão africano. Assim como o Omolu cura, o baobá também cura. Então, para mim, é muito mais forte a ligação do baobá com o Obalu-Ayê, né? Com o Omolu. Inclusive, né? Eu formei um grupo lá na escola,
que é o teatro de fantoche, que eu botei baobá. E a gente apresenta, tem o baobá, a semente que veio da África, né? Falando do baobá, tudo mais. Eu, no caso, os fantoches mostram os livros, né? Indica também para a turma pesquisar. E o texto tudinho eu construí com eles. E nós vamos até para escolas estaduais, públicas, privadas. A despeito do parque, do nome 13 de maio, tem um baobá, em homenagem a um poeta negro, né, que combateu o 13 de maio. Que beleza de caminho, que beleza de caminho, que ando maneiro pisar na terra de Malunguim. Ai meu Deus, caboclo vai se encantar, sambando lá no gongá, calungá, gunga, gunga, ya, gogô. Dá licença, preto velho, que preto novo chegou. Tronco vai enraizar, galho, folha, fruto e flor. Dá licença, seus caboclos, pega do mamãe da mata, eu também sou camarada. É maior é Deus. Mundo demandante que educa nos implicando. Sua seiva ancestral, sendo sorvida, nos desata da gravidade do chão da cidade. Impele-nos para mantê-la viva. A vertigem das tramas inventadas. A coragem no abandonar velhas intrigas. A seiva, como promessa primeva, nunca será convertida naquele, enfim, sempre tão desejado pelos humanos. Currículo eterno, aberto, de risco. O mundo do baobá não pode ser representado, descrito, capturado, mediado pela ciência. Ao adentrá-lo, nos irmanamos com imagens insondáveis, semelhanças imprevisíveis, transmutações inescrutáveis do óbvio, que abatem os voos perenes nas altitudes racionais da abstração e dilaceram a ossatura de um mundo que não nos comporta, a nós, seres espectrais. A água vai acumulando ali dentro, né? E aí eles cavam uma brecha na altura do peito, aí eles ficam tirando a água durante toda a época de estiagem da África. Por isso não pode ser qualquer pessoa que faz isso, tem que ser uma espécie de místico, essa coisa toda. E aí é por isso que ele diz no cordel dele: cisterna comunitária destinada a conservar grande quantidade d'água para sede mitigar. Nas épocas de escassez, pode-se, por sua vez, no grosso tronco cavar. Esse produto, que é da oferta, que a gente dá aos nossos encantados, tem que ter lugar, tem que ter política pública para isso, tem que ter, né? Um tanto de gente, mas não tem. A gente precisa das ervas, a gente precisa das plantas, a gente precisa da mata. Sem a folha não tem como a gente trabalhar o orixá, não tem como a gente trabalhar a jurema. A gente benze, a gente faz fusão, a gente toma o banho.
Isso é mata. Então falar de baobá é falar da mata. Chão que pisa a nossos pés, em um mundo suspenso, ambíguo, marginal, a se construir, possui chãos inauditos. Para pisar nestes, como condição de viagem, de vertigem, precisamos abandonar aquelas histórias que teimam em contar quem nós somos. Então eu continuo, quando ele faleceu, como ele foi cremado, a metade das cinzas ele deixaram lá no cemitério da Praça plantado com o pau-brasil, que eles faziam uma galeria lá, e a outra metade, logo após a morte dele, uns 15 dias depois, sei lá, um tempo depois, eu fui naqueles baobás que eu sabia, aí minha irmã cavava um buraquinho assim com uma pazinha de praia, aquela pazinha de menino pequeno, e eu botava a gente botava uma colherinha da cinza dele, eu digo, é seu presente. Eu estou aprendendo agora, gostaria de citar umas pessoas que antes de mim, digamos assim, foram, digamos assim, os primeiros aqui, como Fernando Batista pode dizer assim, como o senhor Napoleão, era engenheiro agrônomo, Napoleão, o senhor Oswaldo, que ainda está vivo, já foi citado aqui com mais de 90 anos, tem o professor Zé Pereira Leite e tem Irineu Renato, né? Irineu Renato, vai chamar Renato, porque ele trazia da Fazenda Gamileira aí em Pujuca as sementes. E aqui, onde eu sei que ele plantou, são baobás já grandes, é ali da Praça Chora Menino, da Encruzilhada, da Faculdade de Direito, do Fortinho. Ela está dizendo agora do Fortinho, né? E outros mais que estão plantados. E uma delas foi a questão do baobá. Então eu fiz o beabá do baobá. Por acaso chegou ao conhecimento de uma jornalista do Diário de Pernambuco, ela publicou algumas estrofes e botou o telefone. Aí eu recebi um telefonema do professor José Pereira Leite. Né? Disse, rapaz, gostei, eu queria adquirir um cordel desse, coisa e tal, eu me interesso por meu bar. Aí disse, faço parte desse grupo, assim, e me deu o telefone de Fernando. Pronto, aí foi que começou o problema. Fernando. E depois uma outra pessoa passou pela minha vida, né, que foi Inaldete Pinheiro. Né? E eu conversando com Inaldete, mas Inaldete, o baobá. Aí ela começou a rever, ó, você vai falar com o Fernando Batista. Disse, quem é Fernando Batista? Ó. Aí me deu o telefone, eu telefonei para Fernando Batista, né? Eu sei que a gente falou muita coisa. E no final eu esqueci até do baobá que eu fui pegar na Faculdade de Direito, porque a gente conversou muito, né? E aquela conversa já era o baobá, né? Já era o baobá. Hoje eu sei disso. Meus amigos, na maioria das vezes, também estabelecem uma relação, por conta da relação que humanas, né? Amplia também os nossos quereres, nossos saberes, nossos falares. Né? Conheci uma pessoa chamada Ana Virgínia, que ela é farmacêutica de formação, trabalha com medicina antroposófica. Sim. E ela tem uma relação belíssima, entrevistei ela. Veja só, pois é, que bom saber. Já ouviu muito falar em ti, doida para te conhecer. Que bom, vamos nos encontrar. Então, aí eu fui atrás de Fernando e a gente começou essa amizade. E eu lembro de tantas coisas que ele me ensinou e que os baobás me ensinaram. Que ele diz assim, uma pessoa que planta um baobá, ela está ligada a outra pelo menos por 1000 anos. E como essa árvore ela tem, eu acho que uma força religiosa, uma força espiritual realmente, que na África dizem que ela é casa dos espíritos, ela tem esse poder de matar a sede, enfim. Então eu fiquei impressionada com isso. Quem planta uma árvore, você junto comigo, e daí eu já plantei 3 baobás e tenho essa certeza que eu estou ligada, pelo menos por 1000 anos, àquelas pessoas que estavam ali naquele ritual. Gosto dele mesmo no chão. A imaginação é o combustível político que nos faz auscultar territórios indizíveis à ciência. E numa vertigem conectiva de imagens, criar chãos firmes em terras oníricas, mergulhados em currículo aberto, nos tornamos um ponto móvel de ajuntamento de histórias errantes. Ao voltar dessa viagem, que se vai roteirizando no percurso de suas tramas inventadas, não voltaremos.
seremos outros, cheios de morte e de força, procurando chão para pisar na terra dos viventes. O currículo narrativo, como o chão que se inventa, tem que ir parindo o mundo projetado que ele escreve. Essa responsabilidade que eu não sabia ainda que chegava, ela já chegou imediato. Quando eu voltei para a sala de aula, e aí continuou esse processo, desse encontro, que aí o professor continuou e ele falava sobre estruturas do karma nos encontros. Então era um assunto muito, assim, forte e ainda muito novo para mim. Mas, assim, com um pouco que eu pude entender, eu senti que aquele ser vegetal precisaria ser protegido. Mas aí, ele ainda pequeno, eu comecei a perceber que o povo ia lá porque tinha umas flores chamadas canas da Índia, então cobria as flores eram maiores que ele cobria, e o povo de noite ia fazer cocô, e às vezes quebrava os galhos. Aí que eu pensei, vou plantar uma ortiga ao redor do baobá, porque quando o povo chegar de noite e quiser quebrar, vai se lascar. Ele está na minha propriedade, mas não está tão perto de mim, né? Então, eu preciso parar para ir lá, para ver. Será que ele está bem? Está precisando de alguma coisa? Recentemente, a gente tem sentido que não tem chovido, né? Nós tínhamos um olho d'água lá que está seco, então a gente sente que existe uma reação climática forte, né? E de vez em quando, essa semana mesmo, eu fui lá para dar uma olhada como é que ele estava, se estava bacana, se estava bem. Ele está lá, está um pouco maior, está cheio de folhas, porque é a primeira vez que eu me ausentei, eu simplesmente desconectei, porque estava viajando, porque estava desenvolvendo outros projetos. E quando eu fui vê-lo, ele estava completamente sem folha, eu fiquei super assustado, né? Disse, poxa, ainda, apesar de ter 2 anos, já deve ter uns 4. Mas ainda é um bebê. Pois é, mudou a relação com o baobá, eu já passei a frequentá-lo com mais frequência. Esse que era perto era meu vizinho, eu morava ali na Hospício com Suassuna e ia lá para o cemitério. Cada passagem minha, ou cada visita mesmo à sementeira, o baobá já tinha outra conversa, já conversávamos diferente, né? A relação era melhor. Foi melhorando cada dia e eu fui sendo intermediária entre o baobá e as pessoas. Nosso ajuntamento de histórias é poder marginal, espectro que ronda o mundo sóbrio dos homens, rasgando-lhes as fibras da memória, de onde pululam excitados os mortos. Como seiva que flutua, enamorando vontades difusas, o baobá faz aparecer gente dantes impensável. O currículo narrativo, como lastro, informe deste ajuntamento, promete sem apontar caminho. É ação educativa, desobrigada de telos, vertigem aliviada da cruz científica, filosófica, que encarna tarefas históricas. Apenas torna pública uma imagem metafórica, marginal, capaz de gerar telos à toa. Eu vendo toda a fala, eu vou falar a minha porque tem a ver também com a ação de Fernando Batista, tá entendendo? Inclusive um baobá que foi plantado numa comunidade chamada Quilombo Tenondê, do mestre de Capoeira Angola, Cobra Mansa, né? Foi também através de Fernando Batista e de, como é o nome dela? Cláudia. De Cláudia, lá de Salvador, né? A gente, na correria danada, falando, não, peraí, uma pessoa lá em Salvador vai te dar o baobá e tu planta lá. Né? E foi plantado esse baobá lá. Então, assim, isso é de uma importância tremenda, né? E, assim, eu tô com esse berimbau aqui porque toda a trajetória, né, da minha relação com o baobá, o berimbau também me acompanhou, né? Também me acompanhou. E eu cantei aquela ladainha lá, naquele outro, aquela centenária, eu vou cantar uma para esse aqui. E lá eu senti uma energia, cantei a ladainha que eu cantei lá, e aqui eu vou cantar uma outra ladainha, porque quando eu cheguei, eu vi aquela igreja, né? Igreja, Casa Grande, Senzala, Eito de Engenho,
cana, canavial. Como a gente chama moita, né? Moita, né? Lambaio, né? Cortador de cana e tudo isso. E eu fico olhando para esse baobá, mas ele está vendo tudo isso. E ele não vê tudo isso, não é de hoje. Ele vê isso de muito tempo. Ele vê tanta coisa bonita e tanta coisa que poderia ter sido bonita, né? Esse baobá viu e continua vendo. E vai continuar vendo, né? E depois da nossa conversa aqui, eu gostaria de cantar uma ladainha que eu acho que foi pedido para mim. Nazaré da Mata Norte, hoje mata já não tem. Nazaré da Mata Norte, hoje mata já não tem. Pra negro fugir do açoite e não trabalhar pra ninguém. Sei que vim de muito longe, trazido, sei bem por quem. Fui vendido a outro homem, disso me lembro também. Na Mata Norte só vejo mar de cana e de sangue. Navios negreiros que navegam hoje feito antes. Me prendem numa gaiola, gaiolão me leva longe pra trabalhar pro Senhor que me comprou antes de ontem. Mas antes do anteontem eu cheguei, foi de mais longe, do outro lado do mar, de onde o sol nasce brilhante. Camarada, que é maior é Deus.